Oi, gente, tudo bem? Olha aqui, eu juro, hein? Eu não precisava nem jurar, mas vou jurar. Que o assunto Fernando Diniz no Vasco, para mim, é muito mais importante do que Brasil e Peru. Não é brincadeira não, tô falando sério. Eu acho que inclusive o torcedor do Vasco concorda com isso. E talvez até os torcedores dos outros clubes. Mas como o jogo Brasil e Peru terminou há pouco, eu vou falar desse jogo rapidamente. Primeiro foi a porcaria de novo, né? O título desse comentário registra bem o que eu pensei do jogo. Eu tomei uma caneca de café cheia para não dormir no segundo tempo. Assistir esse time do Tite, olha aqui, ele violentando as características do Gabigol. Coitado do Gabigol na seleção. Eu tô com pena dele. Juro por Deus, Gabigol, eu tô com pena de você, porque o Tite tá acabando com o teu futebol. Ainda bem que você tem o Renato no Flamengo, que não deixa. Coisa impressionante. Outra coisa, o seu Tite, por que o Guilherme Arana não joga na seleção brasileira? Só joga na seleção olímpica? Ou ele não foi medalha de ouro? Ou eu estou enganado? Ou eu sonhei com isso? Por que o Alexandro joga o tempo todo e o Guilherme Arana não joga? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu admirava demais o Tite no Corinthians e no início do trabalho dele antes da Copa da Rússia. Porque o Dunga estava colocando o Brasil fora do Mundial. Aí foi mandado embora e entrou o Tite. Aí ele mudou tudo. Ele era unanimidade. Hoje, eu acho que a rejeição ao trabalho dele é de 80%. Os que ainda defendem não têm muitos argumentos para defender o trabalho do Tite. Ficam, sabe, falando que ele tá armando o sistema defensivo para depois armar o ofensivo ou vice-versa. Eu queria saber o seguinte dessas pessoas. Quando o Brasil perdeu da Bélgica por 2-1 em 2018 e foi eliminado da Copa do Mundo, a defesa do Brasil era ruim na Copa? Não. Ela teve um momento de apagão no primeiro tempo contra a Bélgica. E aí levou 2 gols. Até merecia empatar no segundo tempo, porque para mim, o Gabriel Jesus sofreu um pênalti claro, quando o jogo estava 2-1 já. E aquele raio daquele árbitro da Sérvia nem no VAR foi. Então, aquele Tite da Copa do Mundo de 2018 é muito melhor do que esse de hoje. Mas muito, não é pouco, não, muito melhor. E aí o Tite se acomodou no cargo. Na expressão literal da palavra, se acomodou no cargo. Ele faz um trabalho péssimo na seleção brasileira. Péssimo. Até o Galvão Bueno não está aguentando mais. Eu digo até o Galvão Bueno porque ele tem uma resistência que os torcedores brasileiros não têm com o técnico. Até ele já não está aguentando mais. Ah, mas o Neymar agora é o maior artilheiro do Brasil na história das eliminatórias. E daí? O que isso prova? Prova o quê? Prova que o Neymar faz muito gol contra o Peru, contra o Equador, contra a Colômbia, contra a Bolívia. Eu quero ver o seu Neymar decidir uma Copa do Mundo. Isso que eu quero ver. Aí eu soube de uma ontem. Quem me contou foi o meu amigo Carlos Alberto do Catete, que assiste futebol mais do que eu, muito mais. Ele vê até segunda divisão da Inglaterra. Ele é que está certo, errado sou eu, porque eu devia assistir segunda divisão da Inglaterra, que é muito melhor que Brasil e Peru, mas muito melhor. Ele me disse
que o comentarista Sérgio Xavier, do Sport TV, um ótimo jornalista, foi diretor da revista Placar, disse um dia, eu não ouvi, mas eu não tenho nenhum motivo para desacreditar dele, que achava o Neymar melhor do que o Messi. Se ele falou isso, e eu acredito que ele falou, porque esse amigo meu não ia me mentir, não inventar isso, se ele disse isso, se eu fosse chefe dele, no mínimo uma advertência eu daria. Porque eu vou te contar. Como é que uma pessoa tem coragem de puxar o saco de um jogador dessa forma? Aonde que o Neymar é melhor que o Messi? Até por coincidência, o Messi contra a Bolívia fez um gol maravilhoso, um gol lindo. Enquanto ele entrou fora da área, jogou no ângulo do goleiro da Bolívia, o Neymar, minutos, horas depois, ele tentou uma bicicleta, o jogo era em Recife, a bicicleta dele foi parar em Salvador. No mesmo dia, né? Não, mas o Neymar é melhor que o Messi, viu, Sérgio Xavier? É melhor sim, é melhor do que o Messi. Então, a coisa está indo para um caminho que, como o Brasil está 100% nas eliminatórias, 100% até o momento, porque a tendência é que ele perca os pontos do jogo com a Argentina. Essa é a tendência. Aliás, só um parêntese, que já terminou, esse assunto já está meio velho, mas eu não falei sobre ele até agora, aqui no canal. É engraçado, né? Os defensores da Anvisa, eles falam assim, que a Argentina é isso, que a Argentina é aquilo, que a Argentina só tumultua, que a Argentina peitou as normas sanitárias do Brasil. Tudo isso é verdade, mas eles esquecem de criticar a pataquada da Anvisa, que já sabia desde sexta-feira, quando a Argentina chegou ao Brasil, que a Argentina ia escalar os 4 jogadores, ou 3, né? Porque um acho que estava machucado. Os 3 jogadores no peito. E esperou o domingo para entrar em campo por causa dos holofotes. Ninguém fala isso. Aliás, alguns falam. O Maurício Noriega do Sport TV disse isso corretamente. Quer dizer, tá ficando nojento esse negócio. Ficando nojento. Chega de Brasil e Peru. Esse jogo já tomou muito tempo do meu comentário. Vou falar de Fernando Diniz no Vasco. Não achei a melhor escolha. O que a gente ouviu falar é que o Guto Ferreira, que era a primeira opção, está precisando de descanso. Ele ficou 17 meses no Ceará, é muito tempo. Deixa eu ver que eu sou horrível de matemática. 17 meses é 1 ano e meio? Um pouco menos, né? De 1 ano e meio. Marcelo, meu produtor, está confirmando com a cabeça aqui. Então, ele ficou quase 1 ano e meio, digamos assim, no Ceará. Então é normal que ele queira descansar. Ele até ficou em dúvida porque dirigir o Vasco é peso, mesmo o Vasco na Série B. É o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu fico imaginando o seguinte, o Vasco precisando de uma arrancada e o Fernando Diniz no banco de reserva xingando o jogador do Vasco dentro de campo. Como ele faz sempre. É só lembrar o que ele fez com o Tietê do São Paulo, aquela vergonha que ele fez. E ele continuou fazendo no Santos. Segura a onda, Fernando Diniz. Segura a onda, senão não vai adiantar nada. Você chegar no Vasco e rachar o grupo mais do que já está, não vai acontecer nada. O Vasco vai para a Série C. Vai para a Série C. Não acho que tenha sido a melhor opção. Existe um relacionamento muito cordial e bom. Cordial para ser ameno e bom para ser real. Entre Fernando Diniz e o Alexandre Pássaro, que é o CEO do Vasco. Relacionamento que eles têm quando o Fernando Diniz era do São Paulo. Isso pode ter pesado. Porque o Alexandre Pássaro, na verdade, ele que escolheu o técnico. Não foi o presidente Jorge Salgado, que, convenhamos, é uma figura decorativa. Então,
Tomara que eu esteja errado. Tomara que o Fernando Diniz chegue, o Vasco consiga 5 vitórias seguidas e encoste no G4. Mas, sinceramente, eu não acredito. Rezo para estar errado. Rezo para estar errado mesmo. Eu queria fazer referência a um jogo das eliminatórias europeias para a gente sentir como é a cultura de um país na América do Sul e como é a cultura de um país na Europa. Estou fazendo comparação, sim. Faço comparação. O jogo era Polônia e Inglaterra. O jogo terminou 1-1. O Harry Kane fez o gol da Inglaterra e o Lewandowski deu um passe para o gol de empate da Polônia nos acréscimos. O jogo foi em Varsóvia, capital da Polônia. Antes do jogo, existe nos jogos da Premier League e da seleção inglesa aquele ritual de se ajoelhar no gramado antes da bola rolar, que é uma ideia de ir contra o racismo. Eu acho até legal isso. E contra as discriminações, que são evidentes no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro. O estádio estava quase cheio, porque agora liberou geral, né? Agora acabou a Covid no mundo inteiro, né? Todo mundo agora bota público. E a torcida polonesa vaiou o ritual inglês. Sabem o que o Lewandowski fez? Fez um sinal para a torcida assim, ó, como quem diz, parem com isso. E eles pararam. Eles pararam de vaiar. Eu fico imaginando isso no Brasil. O principal jogador do Brasil, Neymar, faz um sinal desse, a torcida continua vaiando. Vai ignorar o pedido do Neymar. Vai ignorar. É só para vocês sentirem a diferença de padrão, de cultura entre a Europa, a América do Sul e, em particular, o Brasil. Bom, rapidinho eu queria falar do tênis, que está fazendo um US Open maravilhoso. O Bruno Soares está na final de dupla masculina, ao lado do irmão do Andy Murray, que é o Jamie Murray, que é o parceiro dele. Eles estão na final. E a Luísa Stefani jogando ao lado de uma canadense, que é a sua parceira, Dabrowski, está na semifinal de dupla feminina. Que campanha maravilhosa. Eu fico pensando o seguinte, a gente está precisando que surja, não um novo Guga, mas um jogador de simples, que a gente consiga torcer por ele, porque nas duplas está muito bom, bom demais. O melhor brasileiro é o Thiago Monteiro, que é um tenista esforçado, lutador, mas não chega em torneio nenhum. Ele ganha um jogo, perde na segunda rodada. 1, 2, perde na terceira rodada. Então não vai chegar nunca. E isso em qualquer torneio. Pode ser um Grand Slam, pode ser um ATP 500, pode ser o que for. Agora, parabéns, Bruno Soares. Vou torcer muito para que essa dupla ganhe o US Open. Bruno Soares é um baita de um jogador. Se recuperou de Covid. Ele pegou a doença. Ele demorou a se recuperar, mas está ótimo, jogando muito. E a Luísa Stefani, medalha de bronze nas Olimpíadas, ao lado da Laura Pigossi, em Tóquio. E está na semifinal agora do US Open, ao lado da canadense. Eu estou torcendo muito porque eu costumo dizer o seguinte, eu gosto tanto de tênis, eu acho que eu gosto mais de tênis do que de futebol. Acho não, tenho certeza. E foi um motivo, inclusive, que eu me aproximei muito do Renato Maurício Prado na época da Rádio Globo. Porque o Renato é um apaixonado pelo tênis, e eu também sou. Então isso nos fez nos aproximar muito.
Agora no fim de semana tem Palmeiras e Flamengo em São Paulo. Eu imagino a gana que o Palmeiras está de ganhar do Flamengo. Acho até que pode ganhar, mas o Flamengo é favorito. O Flamengo atual é bem superior ao Palmeiras, mas bem superior. O jogo do Fluminense será contra o São Paulo. Atenção, o Leonardo Gaciba, chefe da comissão de arbitragem da CBF, atenção! O senhor escalou Jefferson de Moraes de Goiás para apitar Fluminense e São Paulo. Foi uma escala muito ruim. Ele não tem experiência para apitar um Fluminense e São Paulo. A chance de dar M, 4 pontinhos, é enorme. Enorme. Sabe por quê? Se quer renovar a arbitragem, renova no início do campeonato. São Paulo e Fluminense no Morumbi. Foi o jogo da primeira rodada. Bota o Jefferson de Moraes, mas não no início do retorno. Muito mal escalado. Aliás, o trabalho do Gaciba é de chorar. Gente, já já eu volto. Você continua dando seu like, se inscrevendo no Esporte Online TV. Se gostou, ótimo. Se não gostou, sugira. Dê sua opinião. Meta o malho em mim, sem me ofender, eu vou adorar. E já já eu volto rapidinho com a historinha do rádio.